ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito várias. Todos a ganhar um bocadinho mais. Sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. O meu nome é João Cabral e trago-vos hoje um episódio especial da série Fundadores, a entrega de prémios do ano de 2022. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo tenho o nosso painel residente, Stefano Moraes da Indico Capital Partners, Nuno Silva da Uriplay, em viagem, e Tim Vieira da Brave Generation. Meus caros, bem-vindos ao último episódio de 2022 para a mais esperada entrega de prémios do ano. Está tudo bem? Tudo em forma? Tudo em forma. Alright. A todos, tudo impecável. O Nuno está um bocado constipado, vão perceber pela voz dele. Fruta da época, não é? Fruta da época. É isso mesmo. Vamos lá, vamos arrancar aqui com a nossa temática. O ano passado este episódio foi bastante interessante. Tivemos aí uma série de nomeados. Na altura, António Costa saiu como um dos grandes vencedores. Mas este ano começamos também pela categoria de negócios. Tim Vieira, partilha connosco. Quem é que tu escolheste como vencedor na área de negócios para o ano de 2022? Ok, eu escolhi qualquer negócio que tem a ver com petróleo. Eu acho que qualquer oil business ganhou muito, fez bis, e até tiveram o problema que agora tem que pagar mais taxas. Então, quando o negócio faz bem demais, mostra que todos os países podem ficar mais socialistas sempre e conseguem dar mais taxas e extraordinary taxas e tudo isso. E foi interessante ver como foi aceito, né? Tantos negócios tiveram que pagar mais por fazerem mais, não é? A gente também sabe que um bocadinho antes, 2 anos atrás, esses negócios, basicamente o óleo estava a zero e até estava a custar dinheiro para guardar. Então é interessante a ver a onda para cima e para baixo, e quando vai muito para cima, vem mais taxas. Parece-te ajustada? Parece-te ajustada às sobretaxas que eles Eu criaram, acho que as taxas agora extraordinárias? não vai só ser nos negócios de petróleo, começa a ver também taxas para o sustainability, para o green e para tudo o que é para ajudar a humanidade vai ter que pagar taxas, né? Eu começo a ver um leite magro fica mais caro com um leite gordo, um decaf coffee custa mais com um caffeinated coffee. Eu nunca percebo porque essas coisas são assim, e começo a ver que a gente agora, para salvar o planeta, vamos ter mais taxas em cima de nós para salvar o planeta. E é isto que é um bocado estranho, né? Vamos ter green taxes, isto, etc, etc. E às vezes começa a pensar se são mesmo essas taxas que vão ajudar a gente a querer salvar um planeta, quando parece mais caro para salvar o planeta e não havia de ser. Não sei, eu sei que isso pode parecer um bocadinho contra o flow, mas a verdade é que para mim não faz sentido. Eu acho que a gente sempre vamos precisar de acreditar nas maneiras para melhorar o planeta e tudo isso, 100%, mas não havia de custar-nos mais por isso, ok? Mas esse é o meu thought. Mas Alright. os petróleos estão a pagar muito. É um bom vencedor para o ano 2022. Stefano Moraes, quem é que tu escolheste como o grande vencedor na área de negócios para o ano 2022? Um empresário que tem estado muito na berra e que este ano teve, pelo menos ao início, uma grande vitória, que foi o Elon Musk, que realmente tem dado muito nas vistas, que acabou por conseguir comprar o Twitter, que está a fazer uma grande revolução. Se a revolução vai correr bem ou mal para o Twitter e para ele próprio, veremos. Mas para mim foi a figura de destaque de negócios deste ano, sem dúvida, por tudo o que aconteceu e por toda a polémica, e por ter acabado por conseguir comprar o Twitter para o tentar mudar. Ele ontem terminou a poll, a sondagem que ele tinha feito, de se Que ele perdeu, não é? ele perdeu, 57% votaram que ele deveria sair e ele vai passar a ser apenas, diz ele, responsável pela equipa de software. Tu achas que aquilo foi tipo, ele disse que que saía quando encontrasse alguém idiota o suficiente para aceitar a posição. Tu achas que ele já tinha tipo decidido isso e fez aquilo só na brincadeira, ou achas que era uma coisa mesmo que ele estava a fazer real? Não sei, eu acho que isto é assim uma espécie de capricho de bilionário, não é? Agora vou decidir o meu futuro com base num poll democrático, libertário, no Twitter. E vou cumprir a minha palavra e depois tenho que a cumprir de alguma maneira. Eu, às vezes, não sei, acho que ele é um tipo obviamente brilhante, mas tem alguns excessos de loucura e de excentricidade de quem está, enfim, já é bilionário há muito tempo e já tem um ego um bocado descontrolado.
Mas o que é certo é que tem conseguido fazer o que ele quer e, portanto, espero que corra bem para o Twitter e para toda a gente. É uma linha ténue entre a loucura e a genialidade, não é? Bom, de qualquer maneira, ele teve que vender não sei quantos bilhões de ações da Tesla, porque entretanto aquilo não, como o Twitter não está a correr bem, ele deve ter sido apertado em termos de margin call do valor de empréstimo que ele tinha para comprar o Twitter. Portanto, a excentricidade, ele não deve ligar muito ao dinheiro, mas de qualquer maneira é Sim, sempre, sim. é sempre um rombo no orçamento de uns quantos bilhões. Nuno Silva, em viagem, partilha connosco quem é o teu grande vencedor para as áreas do Alô, meus negócio de caros 2022. de viagem, peço desculpa a todos que nos estão a ouvir. Ora, neste caso, já estou um bocado como o time, eu acho que não vou destacar o indivíduo, mas vou destacar sim a inflação como realmente o grande negócio de 2022. Porquê? Porque realmente está a ser um grande negócio. Se olharem para as margens de lucro dos supermercados, tivemos, por exemplo, um trimestre passado, um supermercado com 3 dígitos de margem de negócio. Não é? Quer dizer, isto é uma aproveitação que está a fazer da guerra da Ucrânia, do aumento dos commodities, etc., para realmente usarem a inflação para capitalizarem os seus negócios. Pronto, para mim é o grande vencedor de 2022, com muita pena minha, e pronto, parabéns à inflação, só espero é que consigam controlar a tempo. Acho que já vão tarde, não é? Pelo menos pelo efeito que tem. Bom, temos aqui 3 nomeados, eu vou desempatar. Eu vou acompanhar aqui o time, só não acompanho o Stefan porque este final de ano do Elon Musk está a ser completamente distópico, o homem está completamente alucinado Louco. e, portanto, completamente louco. E não sendo muito sexy, a indústria petrolífera é de facto um dos grandes vencedores. Bom, vamos rodar para os grandes derrotados na área de negócios para o ano de 2022. Começamos pelo Stefan. Partilha connosco, Stefan. Quem é que tu escolheste? É assim, eu acho, na minha opinião, tem que ser o Sam Bankman-Fried. Coloco de nome um tipo que se chama Samuel Banqueiro Frito. Ele realmente fritou o sistema completamente. É que era de cara, estava na cara que aquilo ia acontecer. Um gajo que eu não vi. Ia fritar tudo, não é? Um desastre total. Mandou abaixo as cripto, praticamente. Enfim, o problema não acabou nele, continua. Mas era um tipo que era visto como um gênio e que muitos dos nossos colegas dos fundos, de grandes fundos de investimento, achavam que era um gênio e perderam centenas de milhões, e era uma fraude total, não é? Portanto, é o grande perdedor, e eu diria que o grande perdedor, se quiserem ir por setores, é o setor do cripto, realmente, das cripto, que este ano levou uma cacetada monumental. Eu continuo a achar que não é para deixar de existir, pelo contrário, isto é mais uma parte da onda, da maré baixa neste caso, bateu numas rochas, mas o Sam Bankman-Fried e as cripto foi um ano muito mau. Muito bem, temos um setor inteiro a cair na casa dos 80%, portanto, Stefan a selecionar aqui o mundo cripto como os grandes derrotados e o SBF como o porta-estandarte desta derrocada impressionante. Nuno Silva, tu estavas a dizer sacana porque provavelmente tinhas escolhido o mesmo, não era? Não, eu acho que eu escolhi exatamente o mesmo do Stefan. Não, penso que é evidente, ainda por cima, agora mais para o final do ano, ter acontecido o que aconteceu, aquela mega fraude que aconteceu, acho que era evidente que não podia haver, pelo menos na minha perspectiva, outro perdedor, não é? Realmente foi muito grave o que aconteceu, fala-se em 2 milhões de participantes, acho eu, que ficaram a arder. Opa, e realmente estou de acordo com o Stefan, as cripto neste ano levaram muita pancada, perderam muito aquele elan que estavam a ter de subida e conquista de novos investidores, até pessoas normais, não é? Detalhe. E olha, é por aí, criptos, este ano. Está em baixo e ainda pode cair mais, há sempre mais para cair, isto pode não acabar aqui. Muito bem, time Vieira, já temos aqui um vencedor, mas estou curioso para saber o que é que tu selecionaste. Obviamente que o SBF é um favorite, mas isso era como era também na Copa do Mundo, havia Brasil como favorite, e não sei se não ganhou, então eu vou com alguém que perdeu muito mais que o SBF, que faz o SBF parecer que foi nada. O SBF se calhar 20 bi que perde, não sei, se calhar 30, 50, não faz mal. O Metaverse do Mark Zuckerberg perdeu desde setembro de 2021 800 bi. Uau! 800 Como bi. assim? Caiu desde o peak, o Stock Exchange. O preço do Metaverse, ao preço 2, está 800 billion down em valor.
Ah, sério? Isso Estive é aqui a ver gigante. agora, É tenho isso aqui. tudo. Eu posso ler em inglês, because it might be easiest. I was Aí busy algum, googling, aí yeah. algum número, aí algum número que não está 800 certo. billion, the estimated amount Meta has shed in value since its September 2021 peak market cap, suggesting that Mark Zuckerberg's online world isn't such a hit. Okay, so it's huge. All right. Mas o metaverso não está cotado. Vocês não se lembram da Second Lembra que Meta, it's a called Meta. Meta now, but obviously Metaverse foi onde ela apostou muito and it hasn't worked, and 800B since its market cap in 2021 September, which is unbelievable. E uma coisa por Depois o causa do Facebook, não é? SBF que a gente não notou. Então, por causa do SBF, inflação, o Zuckerberg has had a free ride, yeah? Mas como a gente viu até no personal wealth dele, foi shocking a maneira que ele caiu em números. Mas ainda tem muito mais que nós todos postos juntos. So it's okay, I guess. All right. Ligeiramente. Muito bem. Então era para dizer 800 bi contra... Eu pensei que ia vir o FBF, o nosso amigo coitadito, que até Muito investiu bem. no Stefan e tudo. Mas o SBF ainda pode entrar em mais categorias. Temos aqui mais prémios tem para dar. muitas, Ele pode ganhar aqui outros. Mas muito bem, fica entregue então o prémio de negócios derrotado para 2022. O mundo cripto é um mundo altamente especulativo e, portanto, 2022 foi o ano da queda. Veremos para o futuro como é que as coisas rolam. Está entregue o prémio de negócios derrotado. Vamos passar para a área política, que é sempre uma área que aqui o nosso painel adora avaliar. Quem é que vocês escolhem como político vencedor para o ano de 2022? Começamos com o Nuno Silva, hoje. Nuno. Olha, claramente, para mim, foi o António Costa. Ora, aí está. António Costa, para mim, é o político mais habilidoso de sempre, para uma vez tivemos em Portugal. Ele limpa uma maioria absoluta com uma tranquilidade incrível, agora até com alguma basófia, digamos. E sem dúvida alguma que o António Costa para mim, é o vencedor político deste 2022. Tim, queres acompanhar ou tens outro vencedor? Não, eu hoje estou a ser contrarian, estou a ser um contrarian aqui, então vou com o Rishi Sunak, da Inglaterra, que conseguiu perder uma eleição para ir para a frente do país e Mas 2 meses perdeu depois e ganhou estava à 2 frente do semanas. país. Então, facto, sem eleições, sem ter que ganhar nada. E vamos ver, não é? Está complicado, está complicado. Não sei se vai estar lá nas próximas, mas olha, até lá já está no currículo que foi Prime Minister of the UK. E é interessante porque estava a ver o Johnson, que já não é o Boris, e com 4 talks fez $1 milhão. Então não é muito mal ter isso no currículo. Eu acho que ajuda muito a ser um speaker depois disso. É melhor ser ex-primeiro-ministro do que primeiro-ministro, né? Ganha mais dinheiro. Exactly. Embora ele agora já tenha direito à reforma para o resto da vida à conta daquilo. Portanto, também não. Aquela que teve antes dele só teve lá uma meia dúzia de semanas não é? E já ficou com direito a uma reforma porreira. Está ótimo, parece-me Então ótimo. já viram, é complicado em todos os países. Não. Boa. Stefano Moraes, quem é o teu político vencedor? Não vou desempatar, vou gerar aqui uma outra opção, porque acho que a nível global o político que claramente ganhou este ano foi Zelensky. Ou seja, o primeiro-ministro da Ucrânia, que basicamente estava mais ou menos condenado antes da guerra, até porque tinha um país um bocadinho ingerível e com problemas que não estava a conseguir fazer reformas estruturais, e realmente revelou-se um líder incrível em termos de guerra, comparado a alguns grandes da história do século passado, pela sua liderança e sua capacidade de comunicação, e para mim é o grande vencedor, apesar da guerra estar ainda complicada e a própria sobrevivência dele pessoal nunca está garantida, mas é a grande figura política do ano, na minha opinião. Eu tenho que acompanhar o Stefano. Eu até estava ali alinhado com o Nuno. António Costa realmente deu aqui um bigode enorme em Portugal, fantástico, mas tendo em conta o que estamos todos a viver, acho que é merecido entregar aqui o prémio ao presidente da Ucrânia. Fica então entregue ao Zelensky e agora vamos passar para os desgraçados. Quem foi o pior político do ano de 2022? E começamos pelo Tim, força, quem é para ti o pior político do ano de 2022? Obviamente que aí há grandes nomes e muitos que vão vir de vocês, mas eu vou escolher outra vez um fora. Vou para o Emmanuel Macron, o Macron na Copa do Mundo, ok? Quando ele queria dar abraço a todos e ninguém queria abraçar ele, quando ele pôs as mangas para cima e estava ali a gritar sozinho,
Foi uma imagem um bocado it was sad. Foi muito triste, ainda bem que se calhar a gente não chegamos à final, porque se calhar íamos ter os nossos também a fazer a mesma figura, mas só a tentar dar abraços e a tentar falar e tudo, e ninguém dava-lhe os abraços, e depois passavam por ele e chegavam ao presidente do futebol da Argentina e aquilo era grandes abraços e high fives e tudo, e o presidente, coitado, não notavam ele. Para mim isso foi super triste. E às vezes há eventos que a gente não havia de ir, para Para não serem não ir envergonhados, na né? nossa lista dos piores políticos. Ok? Boa. Uma tónica de comédia aqui. Stefano Moraes, quem é que escolheste como o teu político derrotado? É assim, eu aqui vou ficar a nível nacional, porque para mim a grande derrota foi o Marcelo Rebelo de Sousa. E porquê? Porque o Marcelo era praticamente endeusado pela população portuguesa e pelos mídias, por toda a gente, todos os setores políticos, e aconteceram uma série de faux pas este ano, múltiplos, variados, e uns mais graves e uns menos graves, que agora toda a gente bate no Marcelo. E na realidade eu acho que não é que ele seja o pior político, eu acho é que foi a maior queda, ou seja, de uma pessoa que era praticamente unânime na sociedade portuguesa, parece que virou de bestial a besta e realmente foi uma queda estrondosa, e provavelmente com alguma razão, porque ele não tem muita continência verbal e às vezes diz coisas a mais e diz coisas que não deve. Portanto, para mim a escolha neste caso é local e é o Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem. Tá demasiado exposto, são muitos anos seguidos, aquilo também não pode estar sempre em alta, não é? Mas de facto ele agora tem estado em baixa. Nuno, vais desempatar, quem é que tu vais escolher como o pior político do ano? Opa, não sei se vou desempatar. Eu, por acaso, não queria fugir muito à tua questão do pior político, não é? Mas eu acho que tem que nomear um partido como o pior partido de 2022, que realmente também é o PS, porque os escândalos que existiram foram tantos, desde o nepotismo até a corrupção, uma série de coisas foram de tal forma evidentes que tem que nomear o partido como realmente o pior político de 2022. Reparem, é que foram escândalos constantes, que a própria oposição não tem habilidade nenhuma para fazer oposição, não conseguiu agarrar de forma devida. E realmente, devido à sua frequência, tem que nomear o PS como um partido, como o pior momento político de 2022. Um partido que ganha as eleições com a maioria absoluta não me parece que seja o pior político derrotado, independentemente dos problemas que possa ter, até porque comparando com outros casos de outros partidos políticos ao lado, não me parece ser muito adequado. Eu vou tentar desempatar aqui, vou seguir com a tendência também do Stefano, porque de facto o Marcelo Rebelo de Sousa já teve melhores dias. Não há um grande derrotado, eventualmente o derrotado até poderia ser o Rui Rio, mas acho que já tinha ganho o ano passado. Portanto, não dá para estar outra vez a nomeá-lo. Seguimos aqui com Marcelo Rebelo de Sousa, pode ser que para o ano tenha um melhor ano. Saltamos para a dimensão da cultura, e quando dizemos cultura, dizemos toda esta área de entretenimento, inclusive é desporto também, se for o caso. Nuno, quem é que tu escolheste como grande vencedor para a área cultural / entretenimento para o ano 2022? Eu escolho o Lionel Messi como a figura de cultura deste ano. Realmente levou a Argentina às costas, ganhou praticamente tudo no Mundial do Qatar, ganhou os canecos praticamente todos, levou ainda para casa o troféu de campeão do mundo. Opa, é inacreditável. Está entregue pelo Nuno ao Messi o prémio de cultura vencedor. Stefano Moraes, quem é que tu escolhes como na área da cultura? Olha, eu vou escolher o Ricardo Araújo Pereira, porque o Ricardo Araújo Pereira, principalmente este ano, transformou-se realmente no líder da oposição em Portugal, e não é oposição ao governo, é oposição a todas as coisas estúpidas que acontecem no país. É uma pessoa que tem uma inteligência, uma equipa incrível que faz jornalismo de investigação a sério e põe a nu todas as coisas completamente impossíveis de acreditar no nosso país. E eu acho que é dos meios de comunicação social, incluindo os partidos e todo o setor de investigação e de jornalismo, é a pessoa que faz melhor trabalho. Acho que tem uma influência enorme na percepção pública do que é que se passa em Portugal e fala com uma inteligência e com humor. Eu não perco aos domingos à noite. Acho que é um bálsamo de felicidade quando a pessoa ouve o Ricardo e farto-me de rir. Acho que é um espetáculo e acho que ele está de parabéns e é uma pessoa incrível, com uma inteligência incrível de apanhar as coisas. É de facto um gênio também, não é? A maneira como ele consegue expor o ridículo das coisas acaba por ser entretenimento de altíssima qualidade. Tim Vieira, quem é o teu vencedor para a área da cultura?
Yeah, vou com a família royal do UK, da Royal Family, depois de perderem a rainha, depois de mais que 70 anos, há uma mudança, e depois perderam também a Harry e o Meghan. Então acho que é como o Twitter, está a ficar mais leve, menos empregados, e estou interessado em ver qual vai ser o futuro da Royal Family. Era uma coisa que eu nunca queria saber muito, mas depois de ver a minha esposa a ver o Meghan and Harry O como é, documentário. documentary no Netflix. Opa, acho que é uma lição em conhecerem pessoas, ver isso e terem cuidado de pessoas. Então, acho que culturally, vai ser interessante ver o que o Royal Family vai fazer e para onde é que vai. E ainda falta, este ano agora vem como é que é, o Coronation do rei e tudo isso, e vamos ver quem está lá, quem não está, e quantos mais milhões vão fazer por dizerem uma história que não querem estar no público, mas conseguem receber 100 milhões para estarem no olho do público e mais 20 milhões para falarem para o público. Então, super interessante ver a cultura a acontecer ali à nossa frente. Eu não vi a série eu não vi o documentário do Harry, nem sei se aquilo tem algum interesse ou não, mas a série The Crown é brutal. Passa no Netflix, tem uma qualidade brutal. Bom, eu vou acompanhar o Nuno Silva. Acho que o grande vencedor da cultura é o Leo Messi. Pá, é brutal. Chegar aos 35 anos, ainda conseguir fazer aquele Mundial que ele fez com alguns rasgos de genialidade brutal, na final ser decisivo, conseguir marcar 2 golos, conseguir levar a Argentina, já depois de ter, é mesmo aquele conto de fadas, né? Já depois de ter desistido da seleção, voltar e conseguir, só tive pena que não tivéssemos tido a mesma hipótese de ter conseguido fazer isso com Portugal e com o Ronaldo, porque era tipo a última dança, tinha sido lindo ver uma final Argentina Portugal, Messi e Ronaldo e ver eles os dois a brilhar. Não foi a França, é o Mbappé, que é talvez o grande Herdeiro. herdeiro, era essa a palavra que eu estava à procura, o grande herdeiro do Cristiano Ronaldo, mas pronto, também foi muito bonito. Pá, e aquela defesa do guarda-redes da Argentina a segurar ali, mesmo no final, Incrível. aquilo é lendário. Foi uma das melhores finais mundiais de sempre, pá, e acho que ficou para a história. Portanto, muitos parabéns ao Lionel Messi como o grande vencedor para a área da cultura 2022. Stefano, começamos contigo, do ponto oposto, quem é que é o grande derrotado neste departamento de cultura barra entretenimento? É sim, eu não lhe chamaria entretenimento, mas para mim o grande derrotado cultural é o Putin. E porquê? Porque ele encabeça um movimento de nacionalismo, de mentira constante. Ele tem tudo o que há de pior nos políticos, e nos autocratas e nos ditadores. E ele é o grande derrotado na minha visão, porque eu acho que com esta guerra nós verificamos que o mundo já não está virado para estas coisas. Ou seja, obviamente que isto não é unânime nas Nações Unidas, ainda há países que ou se abstêm ou não condenam ativamente a Rússia pelo que fez, mas a verdade é que se viu na Europa e em quase todo o mundo, na população, uma aversão total a este estilo de liderança. E, portanto, eu acho que é um movimento cultural. Uma guerra, uma invasão de outro país deixou de ser uma coisa aceitável, não é? Antigamente era uma coisa tipo que acontecia. E agora foi tipo, mas não estamos a acreditar, mas está a invadir um outro país, não lhe fez mal nenhum. E, portanto, eu acho que isto é uma questão mais profunda do que a guerra e mais profunda que a política, é uma questão cultural. O mundo hoje em dia está mais civilizado, apesar das pessoas acharem que não, as pessoas têm mais informação no mundo inteiro, e o Putin perdeu essa guerra cultural. Aconteça o que aconteça na Ucrânia e com a Rússia, já não há justificação para se fazer o que ele fez, e eu acho que ele é um derrotado total. É um movimento de desespero e que não vai correr bem. É um pária, mas pronto, É um pária. Eu vi um vídeo ontem, uma campanha que os russos estão a fazer para tentar motivar as pessoas, não sei se já viram, a participar na guerra, que é a malta basicamente um conjunto de homens a falar, a dizer, pá, não tenho emprego, não tenho isto, não tenho aquilo, então bora, vamos para a guerra, vamos ajudar Pá, surreal. Bom, Nuno, já estás estabilizado? Chegaste a Fátima? Estás tranquilo? Já estou aqui no Supercharger de Fátima, já está um bocadinho Pronto. Foi mais um descansado. milagre, foi um milagre. Agora com Fátima a benzer-te o carro, partilha connosco quem é que é o grande derrotado para a área cultural. Olha, o grande derrotado de 2022 na área cultural para mim foi a chapada do Will Smith ao Chris Rock, não é? Parece que já foi há muito tempo, mas foi agora no início do ano, acho que foi ali, agora foi em março, acho eu.
E realmente foi um momento cultural muito baixo, Triste. porque eu adorava o Will Smith, e adoro o Will Smith, mas desde aquela chapada e aquele bloqueio à liberdade de expressão que foi feita, aquele atropelo que foi feito, ficou realmente, teve que ganhar o prémio do pior da cultura 2022. Infelizmente, que eu adoro o Will Smith. À chapada resolveu-se aqui mais uma entrega de título. Tim Vieira, quem é que tu escolhes como grande derrotado para a área da cultura? Então, o meu lado, eu vou com o woke movement, a cancel culture. Eu acho que o woke e o cancel culture está a começar a perder força. A extrema esquerda está a começar a perder um bocado de força, e isso a gente vê com coisas como o Andrew Tate a ser a pessoa Who is Andrew Tate most Googled, ok? Então foi super interessante ver isso acontecer. Então o senso comum a voltar, muitas pessoas, o Jordan Peterson a crescer em força, muitas pessoas que só dizem, se calhar, coisas mais simples e que fazem a gente pensar e dizer, ok, um bocadinho como o Ricardo Araújo, em termos mundial, o woke movement perdeu muita credibilidade, o Bill Maher a falar do woke e ele ser da esquerda e estar um bocado contra. Então, para mim, vou com o woke movement a perder força. Muito Okay? bem, é uma excelente opção. Eu apoio aqui o time, desempato. O woke movement também está pela Rua da Amargura. Só esperamos é que agora não caiam no outro extremo, não é? Passem do woke para o extremismo também, mas do ponto contrário. Está entregue então o woke movement da cultura derrotado. Grande recuperação de 2022. Nuno Silva, quem é que deu a volta aqui e conseguiu recuperar das cinzas? O turismo, sem dúvida, foi uma grande recuperação. Aliás, tenho algumas pessoas ligadas à parte do turismo que estão a fazer muito bom negócio, e realmente foi uma grande recuperação. Tudo o que é passagens aéreas, aviões, tudo o que tem a ver com tours, tudo o que tem a ver com hotéis, teve uma recuperação gigante e completamente para a atmosfera, não é? Eu acho que não há outra hipótese, ninguém pensava que isto ia acontecer. A recuperação foi melhor que aquela que eu estava à espera, e acho que foi para mim a grande recuperação deste ano. Até o nosso Ministro da Economia já está rendido. O homem que veio da indústria já está rendido ao turismo. Tim Vieira, quem é para ti a grande recuperação? Eu vou com a Ucrânia aqui, que parecia que já tinha perdido, mas obviamente com o suporte todo que teve mundial, está a começar a recuperar e está a começar a ser, vamos lá dizer, se calhar a mais agressiva e a atacar. Então é super interessante a ver coisas também, mísseis a começarem a cair dentro da Rússia. Não sei se isto é tudo bom, Patriots a chegarem, mas a mostra que a Ucrânia não vai conseguir cair muito facilmente, quando parecia que ia só ser um mês ou 2 meses Era um passeio no parque, cair. não era? Então, E não cresceu foi. muito. Muito bem. Não. Stefan, quem é que é o teu candidato? Para mim, a grande recuperação é o Benfica, porque teve um início de ano, uma primeira metade do ano, que foi o fim do campeonato do ano passado, veio um desastre total, não é? E depois tem esta segunda metade do ano e o início do campeonato, que é um espetáculo, que está na Champions em grande. Vamos lá ver se não perdem agora uns quantos jogadores que são campeões mundiais, e o Gonçalo Ramos e mais uns quantos que brilharam no Mundial. Eu espero que não. Mas é uma recuperação inacreditável, porque realmente tinha sido uma desgraça o início do ano. Fantástico, eu gosto muito do Benfica e estou totalmente de acordo com o Stefan. Espero que esta paragem do campeonato não vá pelo ar, e só não voto pelo turismo como o Nuno escolheu, porque acho que o ano passado já tínhamos dado o prémio de grande recuperação ao turismo. Por isso vou com a ideia do time, vou aqui com a recuperação da Ucrânia, porque realmente toda a gente pensava que aquilo era um passeio no parque contadas. E não foi. E nunca mais, e para a história vai ficar aquela frase do Zelensky, quando os Estados Unidos perguntaram se ele queria boleia para se pôr a milhas da Ucrânia, ele disse que não queria boleia, queria armas, que mandassem armas, que eles ficavam para lutar. Acho que foi realmente fantástico. Em contrapartida, Tim Vieira, qual foi o grande fracasso do ano de 2022, na tua opinião? O grande fracasso foi o crypto, como a gente já falou, eu tinha posto aqui, então não deu para mudar agora há tempo, mas é o crypto, com muitas pessoas a repensarem se tem futuro, não tem futuro. Blockchains, a gente percebe que há sem dúvida valor, mas começamos a pensar se há valor mesmo naqueles coins todos que foram feitos, ou se não há, né? Então, quando começa a entrar DOT, começa a ser um fracasso. Então, não sei, acredito que ainda tem uma história longa e pode ser que está nas rochas hoje e para o ano está outra vez melhor decisão de ter feito, mas
I wouldn't put my money on it. Ou pelo menos o meu dinheiro real on it. Exato. Muito bem. Boa. Stefan, qual é o grande fracasso para ti do ano 2022? É assim, eu não quero dizer que é o grande fracasso, mas eu acho que foi realmente esta prestação da seleção em termos do, para ser sincero, o Fernando Santos, eu acho que foi, no mínimo, disappointing, como diria o Tim Vieira, porque com um conjunto de jogadores desta natureza, toda a gente ficou com a sensação que podia ter dado muito mais, e a seleção podia ter ido muito, muito mais longe. Muita gente, inclusive eu próprio, não percebeu muitos dos jogos. Eu tive no Qatar, inclusivamente, e aqueles jogos, 2 jogos iniciais que nós ganhámos, foram penosos, não é? É o passa para o lado, passa para trás, passa para o lado, passa para trás, e depois, com alguns golpes de brilhantismo, acabámos por ganhar o jogo. De repente, jogámos super bem contra a Suíça, porque jogámos ao ataque e, enfim, com uma equipa poderosa que temos, e depois o Marrocos outra vez passa para o lado, passa para trás e fomos para casa. Quer dizer, eu acho que é uma pena e é um fracasso no sentido de quando se tem um naipe de jogadores daquela categoria, jogar de certa forma um bocadinho de uma forma conservadora, com pouca ambição. E eu acho que isso é um fracasso, porque nós tínhamos aqui uma hipótese, podíamos ter estado na final com a Argentina, no mínimo tínhamos que ir às meias finais com a França, e sabe muito a pouco, e é um falhanço. Temos todos muito a agradecer, obviamente, ao Fernando Santos, deu o título mais importante da história do país, em termos de futebol, mas foi muito desnecessário esta prestação e a forma como ele pôs a equipa a jogar para o lado e para trás de vez em quando, ou quase sempre, exceto no jogo da Suíça. Para mim é a grande desilusão deste ano. Muito bem entregue. Nuno Silva, queres desempatar ou tens algum outro candidato especial? Não, acho que esta posso desempatar. Estou com um bocado pelo Stefan. Eu acho que eu estava com um grande pesada que a nossa seleção este ano ganhava o Mundial. Porque realmente temos uma galáxia de estrelas na nossa seleção. Era praticamente impossível pensar que não chegávamos pelo menos onde chegámos aos quartos de final. Acho que tivemos uma boa prestação. Sinceramente, acho que houve muito ruído à volta do Ronaldo. Acho que houve um exagero de ruído à volta do Ronaldo que acabou, podem dizer que não, mas acabou por afetar a própria seleção e os jogadores da seleção, porque às tantas fala-se tanto do Ronaldo que a seleção acaba por estar em segundo plano. Para mim foi uma desilusão, ou seja, não posso dizer que foi fracasso por chegar aos quartos de final, estar nas 8 melhores, não é propriamente um fracasso, mas sente-se um bocadinho assim desiludido. Estou um bocado como o Stefan. Acho que posso considerar então em 2022 assim o grande fracasso. Está entregue o título de grande fracasso ao desempenho da Seleção Nacional, em particularmente ao Fernando Santos pela sua... Eu acho que é mais o Fernando Santos, porque a seleção realmente quando jogava ao ataque, quando a deixavam jogar ao ataque, ficava um show, não é? Show de bola. Claro. E acho que há aqui uma traição, entre aspas, histórica, que era, acho que ele deveria ter vivido e morrido pela lógica de se ele aceitava que o Ronaldo estivesse no Mundial, ele tinha que ter estado coerente com essa decisão, sabendo que se ele o tirasse, iria ter um problema que depois seria ingovernável. Portanto, mais valia ter morrido com ele dentro de campo do que ter feito o que fez e criar aquele problema todo que gerou. Portanto, há aqui porque na verdade era a esperança de toda a gente, não era? A última dança, Ronaldo Messi, e se aquilo corresse bem, sim. Se corresse mal, ele nunca tinha a culpa, porque, quer dizer, teria sempre um bocado de culpa, mas os treinadores servem para isso. Mas está entregue à Seleção Nacional, com particular enfoque no nosso Mister, que conseguiu sair, na mesma levando o dinheiro de todo, negociou bem a saída, e ainda parece que é a Federação que vai ter que tapar o buraco com o fisco, com a autoridade tributária, portanto ele não se tratou mal. Muito bem, vamos passar para as áreas da inovação. Nuno Silva, começo contigo. O que é que tu escolheste para a grande inovação para o ano? O que é que deixou de boca aberta em 2022? Olha, relativamente à grande inovação, eu não sei até que ponto é que nós podemos achar estas coisas dos NFTs e destas coisas todas estão a ser criadas como grande inovação, mas deixa-me curioso os temas que estão-se a montar à volta destes mecanismos, nomeadamente de registro, arquivo, etc. Sinceramente, será essa a grande inovação para 2022, para ser sincero. Não me estou assim a recordar o que é que em 2022 tiveste de diferente. Não sei quanto a vocês, mas não consigo dar, se calhar, assim, um candidato concreto. Acho que foi um ano um bocadinho perene nessa vertente, ou então andei muito distraído, também pode ter acontecido. Muito bem. Timo, o que é que tu escolheste como grande inovação? Eu escolhi Fusion Power.
Acho que agora conseguiram fazer alguns passos grandes para a frente com o Fusion Power, onde mostra que é possível e que pode ser um game changer, não é? Qualquer tecnologia que começa a acontecer que pode ser um game changer, pode ser interessante. Pode ter que mudar tudo o que a gente estávamos a fazer, em falar em solar panels, wind energy, porque se Fusion Power funcionar, já não é preciso investir em muitas dessas coisas, então pode ser um big game changer. Okay? Então, foi o que começou a acontecer com o Fusion Power e começar a sair já a informação que funcionou e que obviamente agora só pode dar passos para a frente. Então, se calhar, não é em 10 anos, mas para o futuro pode ser uma solução muito, muito forte. Tal e qual, um marco muito importante. Stefan, quem é o teu candidato à grande inovação para 2022? É assim, eu só não escolho a Fusion Power porque eu acho que ainda está muito longe, foi impressionante, mas está muito longe de ser realidade. Agora, o que eu achei muito impressionante é porque realmente é uma aplicação de inteligência artificial que finalmente começa a ter um impacto, pode ter um impacto gigante, foi o Chat GPT, que surgiu há pouco tempo, digamos, no domínio público, e que tem uma capacidade incrível de sintetizar respostas e sobre assuntos às vezes altamente complexos. Quem não experimentou devia ir à internet e fazer chat GPT e fazer uma pergunta qualquer e aquele motor de inteligência artificial responde a perguntas, o que já está a pôr em causa até as pessoas quando estão a responder a exames e a fazer essays, portanto, composições sobre determinados temas nas universidades, não vão usar aquela ferramenta em vez de a sua própria cabeça e, portanto, é incrível, é uma ferramenta incrível e começa a mostrar que a inteligência artificial está a começar a chegar à vida das pessoas, tanto por trás na gestão de dados, como, digamos, de forma direta para resolver problemas e para responder a questões. Muito impressionante. Muito bem, eu desempate apoiando aqui o Stefano Moraes. Aliás, todas as que vocês mencionaram são muito importantes, mas a que me deixou mais de boca aberta, até porque eu de Fusion por ser pouco, foi realmente esta da inteligência artificial. É brutal. Aconselho toda a gente a experimentar, porque vão ficar completamente fascinados com a evolução com que aquilo já vai. Muito bem, saltamos novamente para a área de negócios, agora para perceber a melhor e a pior decisão de negócios. Tim, vamos começar contigo. Qual é para ti a melhor decisão de negócios do ano 2022? Quem é que acertou na MUS? Eu acho que a melhor foi vender em Twitter. Não fazia grandes retornos, estava um bocado parada, estava um bocado, não sei, morto na praia. E venderem, receberam os 44 bi e já não é o problema deles. Todos que tiveram que sair, saíram com bastante dinheiro. Então acho que foi vender Twitter, porque não estava a ver aquilo a crescer e agora está em todos os jornais, está em toda a informação, mas eles nunca iam conseguir ter feito isso. Então foi vender, saírem de lá. Ainda para mais conseguiram vender pelo preço que venderam, né? Depois daquilo ter caído, ele ainda teve que pagar o valor lá em cima. Excelente negócio. Stefan, quem foi para ti o melhor negócio de 2022? Olha, eu vou dar uma categoria inteira que são as startups que angariaram capital logo no início do ano. Ainda conseguiram. Ainda conseguiram, porque as que não o fizeram agora têm uma vida muito difícil de angariar capital. E, portanto, parabéns a todos os empreendedores que no início do ano, por sorte ou por decisão, conseguiram fechar rondas a avaliações ainda altas e com muito capital para agora passarem um bocadinho o inverno com energia, ao contrário da Ucrânia. Tal e qual. E quem conseguiu levantar é bom que estime bem o que Conserve. levantou, não é? E que pense muito bem como é que vai aplicá-lo, porque não está fácil, não é verdade? Não está fácil. Nós estamos a passar por algumas rondas agora e de facto as portas estão assim um bocadinho que fechadas. Mais ou menos fechadas. Está difícil, está tudo a tremer. Nuno Silva, qual foi para ti a melhor decisão de negócios para o ano 2022? Eu estou um bocado com o time. Eu acho que toda a gente ficou surpreendida com aquela compra do Twitter, não é? Aquilo foi um grande negócio. Aquilo foi um euro milhões alavancado, uma coisa fora do normal. Ninguém acreditava que o Elon Musk realmente fosse levar aquilo para a frente e, sem dúvida, para mim, aliás, ganha duas categorias. Ganha como o melhor negócio e como o pior negócio também. Porque é engraçado, mas já vou explicar porquê do pior negócio. Mas estou contigo. Não, mas aproveita e explica já, porque a próxima é pior negócio e tu achas que o Elon Musk fez um mau negócio em comprar? Não, eu acho que é completamente
completamente surreal. Como é que tu compras uma rede social que tem 300 a 400 milhões de utilizadores por aquele preço, por 44 Bs, quer dizer, eu agora não posso dizer, só me parece ser uma asneira, não é? Quer dizer, é não sei o que da loucura, porque estamos a chegar a um ponto em que é incompreensível como é que este negócio se fez, quer dizer, uma empresa que queima 4 milhões de euros por dia. Pá, não consigo perceber, não tem uma fonte de rendimento devidamente efetiva. Não é das redes sociais com mais utilizadores, nem tão perto da que tem mais utilizadores. E fechar por aquele valor, epá, só pode ser uma coisa incrível e, por outro lado, uma coisa completamente assustadora, não é? Porque eu acho que foi um péssimo negócio que o Elon Musk fez. Mas, se calhar, daqui a uns aninhos posso posso aqui engolir as palavras que disse, mas nesta altura, neste momento, foi um negócio horroroso por estes fatores todos que eu mencionei. Ok, então fica atribuído a melhor decisão de negócios a venda do Twitter, portanto quem vendeu, e o Nuno já arrancou aqui a explicar que para ele a pior decisão de negócios é a compra pelo Elon Musk. Stefano Moraes, para ti, qual foi a pior decisão de negócios para o ano de 2022? Olha, eu pela mesma bitola de que nomeei as startups que angariaram, queria nomear as startups que estão a tentar angariar capital como se estivessem em 2021 e que ainda não perceberam que as coisas normalizaram, porque realmente às vezes o que está a acontecer, aliás, é que empresas que angariaram avaliações muito altas nos anos anteriores e que agora precisam de dinheiro, estão metidas em sarilhos e em trabalhos, porque basicamente não querem fazer um down round, não percebem que já não há capital àquelas avaliações e que muitas vezes angariaram capital de investidores não profissionais que pagaram avaliações altíssimas e agora estão a ir ao mercado e não conseguem fazer, digamos, essa mudança de filosofia para se poderem salvar, e algumas vão desaparecer porque não conseguem aceitar que as coisas já não são como eram e que estávamos a viver um momento de exuberância enorme e que agora estamos numa fase normal. Não é que agora estamos baixos, é que agora está mais ou menos a normalizar. Há 1 ou 2 anos atrás é que as coisas estavam excessivamente aquecidas. E os empreendedores têm que saber adaptar-se às realidades do mercado e proteger a sua empresa. E, portanto, as avaliações não valem nada até ao momento do exit. É só um jogo. Portanto, não é muito importante. O que é importante é que as empresas sobrevivam e tenham capital para continuar a crescer. O truque é sobreviver. Pela tua experiência, reduzimos de quanto de múltiplos de revenue ou de retorno ou de anual do ano passado para este ano? Quanto é que reduziu as avaliações? É difícil dizer porque há muitos casos e há muitos setores e subsetores, mas há empresas que se calhar estavam com uma avaliação 10 vezes o que deviam e há empresas que se calhar estavam com uma avaliação de 1,5 a 2. Mas em média os números da indústria indicam que as avaliações estão a baixar cerca de 30% a 50% pelo menos. Ok. Pois, eles não querem acordar para essa realidade. Muito bem, time, qual é a tua escolha? Eu só para também falar um bocadinho nisso, basicamente eu acho que este ano vai ser se calhar os startups ou as empresas que é mais old school, que se calhar fazem já dinheiro ou que têm a potencial de fazer dinheiro, que vão conseguir ter financing, porque eu acho que vai fechar, muitos investidores vão querer um bocadinho mais certainty e se calhar vão ser menos greedy, porque estávamos todos super greedy, quem vendia e quem comprava. Eu acho que se calhar isso vai mudar um bocadinho. O que eu acho? Eu acho que se calhar qualquer mau negócio foi quem investisse numa empresa que não tinha um CFO. Ok, então se calhar a FTX outra vez volta aqui. E depois todos aqueles que puseram o nome na empresa, o Tom Brady, Kevin O'Leary, Gisele Bündchen, o Kyrie, todos esses que agora têm que explicar a muita gente porque eles acreditavam tanto, né? Quando era super easy. E eu estava a ver o O'Leary recebeu 15 milhões para estar associado ao FTX. Olha, bom para ele, mas agora sim está numa posição um bocadinho como o Marcelo. Foi de cima para baixo. De cima para baixo. Tim, tens toda a razão. Eu tenho que acompanhar o time. É inacreditável como é que um conjunto de investidores top, não são gajos normais, não são investidores pouco sofisticados, era só o creme de la creme. Como é que despejaram dinheiro na FTX sem qualquer due diligence, sem qualquer informação? É inacreditável. Não são
não são tipo o número 2 e o número 3 a segunda divisão, é tipo o número 1 do mercado, o número 2 do mercado, o número 3, toda a gente pôs dinheiro lá, ninguém olhou para contas, ninguém olhou para nada, entraram naquela Não havia loucura. contas. Não havia contas e Uma siga. coisa que nos faz muita impressão, muitas vezes nas operações americanas, algumas das quais nós entramos e muitas delas não, é que as empresas não são auditadas nos Estados Unidos. Contrariamente à Europa. Portanto, a Europa mesmo assim tem mais regulação, há mais expectativa de accountability. Os Estados Unidos, como há capital a mais, e como esses valores do estilo, pronto, 100 milhões de euros para um fundo gigante que gera muitos bilhões não é nada, portanto são apostas tipo casino, não é? Este cá não tem nada, mas se calhar se der é um espetáculo, portanto bora, 100 milhões. Na Europa, como há menos capital, nós não fazemos isso, ou seja, a pessoa tem que ter muito cuidado com o que faz. Nos Estados Unidos está fora de controle porque há dinheiro a mais, basicamente. Loucura. Muito bem, está entregue aqui a pior decisão de negócio de todos os investidores Tier 1 que puseram dinheiro na FTX e que agora têm que declarar zero, basicamente, esse investimento que fizeram. Muito bem, e estamos aqui na reta final. Vamos só para a melhor e para a pior decisão política do ano de 2022. Nuno Silva, qual foi a melhor decisão política para ti ao longo do ano de 2022? Não sei, sinceramente não sei. Não viste, não há nenhuma. Não sei qual é que foi. Não, com certeza que haverá algumas, não consigo dizer qual é que foi a melhor decisão política deste ano de 2022. Se calhar é melhor passar aqui ao Stefano ou ao time. Já tenho uma melhor ideia. Nada contra o PS, atenção. Muito bem. Stefano Moraes, qual foi para ti a melhor decisão política do ano? Olha, para mim a melhor decisão política claramente foi o apoio da Europa e dos Estados Unidos à Ucrânia. É uma decisão política de enfrentar a Rússia à séria, Boa. de arriscar uma terceira guerra mundial, de arriscar realmente o futuro da humanidade, mas é uma decisão puramente por interesse, mas também por valores, de dizer assim, isto é inaceitável vamos dar todo o apoio à Ucrânia. Era muito fácil à Europa e aos Estados Unidos dizer assim, é um país, olha, está ali ao lado da Rússia, também não nos queremos chatear, deixa-os lá serem invadidos e não vamos andar aqui a chatear-nos com o Putin. E é uma decisão corajosa do mundo ocidental e que obviamente o resto do mundo não está necessariamente ao lado, porque estão assim muitos dos grandes países, vamos desde o Brasil à Índia e já para não falar na China, ficam sitting on the fence, que é bom e tal, talvez ficamos aqui, não apoiamos nem uns nem outros, ou até apoiamos um bocadinho a Rússia, e a Europa e os Estados Unidos disseram, não, isto não vai passar. E sabendo que os custos que estamos a pagar e que iríamos pagar por tomar essa decisão, Claro. não é? E que estamos todos a sofrê-los em larga escala. Era muito mais fácil resolver isto rapidamente e o custo de energia mantinha-se igual, não é? Olha, Claro. e a Ucrânia Fechávamos desaparecia. os olhos, estava tudo bem. Claro. Muito bem, bem escolhido. Tim Vieira, qual é a tua nomeação? Ok, eu aqui vou um bocado pelas pessoas que fizeram a política mudar e vou pela China e pelo Irão. A China que conseguiu fazer o Zero Covid parar e que conseguiram começar a ir para o trabalho outra vez e a sair do apartamento e começarem a ter vida, ok? Porque era incrível. Eu até já estava a pensar se a gente é que estava a falhar alguma coisa, como é que era tão Zero Covid na China. Obviamente que agora pode vir a ter um outbreak, mas isso a gente já sabemos que todos temos de passar, é um vírus, então é o que é. E a outra foi o Irão, onde as mulheres conseguiram ter mais direitos, conseguiram forçar que a polícia, agora esqueci, a Religiosa. polícia conseguisse Dos abrir bons um bocado. costumes, dos bons Bons costumes. costumes. E então costumes. vão para as pessoas desse país que conseguiram fazer isso um bocadinho sozinhas, sem o mundo dizer muito ou fazer muito, porque foram mesmo elas lá a lutarem por isso. Então foi uma decisão política forçada. Okay? Uhum. Infelizmente no Irão as coisas ainda não estão bem, não é? Continuam a fazer execuções das pessoas que participaram nas manifestações, é uma pena. Mas de facto na China aquilo funcionou. Funcionou, a pressão foi tanta que o partido teve que se reajustar. Muito bem. Bom, eu dou aqui o meu apoio à decisão política da Ucrânia, de apoiar a Ucrânia, de facto foi fundamental e é um marco histórico. Estamos todos a sofrer, mas há coisas que não têm preço, não é? E enquanto pudermos de alguma forma levar isto a bem, é o ideal. E qual é a pior decisão política? Eu acho que consigo antecipar de alguns de vocês qual será. Pois. Nuno, queres arrancar aqui com a pior Olha, decisão antes política? disso, a pior Posso? eu vou dar a minha ao Nuno também. Ele pode dizer logo duas, que já que eu tive que dizer para ele a melhor, faz já duas, Nuno.
Ora, podes selecionar a Não, tua e a não, do time. a pior é de caras, não é? A pior decisão política de caras foi a decisão do Putin de decidir invadir a Ucrânia. Quer dizer, eu acho que toda a gente é evidente que foi das piores decisões políticas, não digo 2022, mas se calhar dos últimos 50 anos. Quer dizer, acho que foi um tiro no pé gigantesco que vai custar muito caro a ele e infelizmente a todos os russos, não é? Muito E a bem. nós também que estamos a sentir de alguma forma. Também estamos a sentir ali bem. Stefan, quem é que tu escolhes como a pior decisão política? É a mesma decisão, ou seja, o Putin está completamente louco, achava que ia ser tudo fácil e deu um tiro nos pés gigante. Mesmo que as coisas depois no fim lhe corram minimamente bem, a quantidade de pessoas que morreram na Rússia, não é? De soldados e de destruição económica e de brain drain na Rússia, foi um disparate total, já para não falar nas consequências para a Ucrânia, para os ucranianos e para todo o mundo. Uma besta. Muito bem. Tim, Vou desfazendo, como dizia outro. Tim, apoias a decisão Eu apoio. 100%. Apoio total. Yeah. O Stefano Moraes disse aqui uma coisa importantíssima, que é o brain drain. Há imensa gente. Eu recebo todos os dias e-mails de empreendedores russos que querem vir, Constantemente. que E estão à procura programadores de... e pessoas altamente qualificadas que fugiram da Rússia, não é? Não estão para aquilo, não é? Imaginem o brain drain que aquilo não... Pá, eles são muitos de qualquer maneira. Pá, mas e malta com imensa Mas os qualidade. melhores saem. Claro, Os os melhores melhores saem. saíram todos já. Ou já estão todos a sair. Putin ganhou o prémio da pior decisão política do ano com a invasão à Ucrânia. Faltam-nos só 2 para terminar a nossa lista. O momento mais surreal do ano. Quem é que quer começar? Tim, queres começar tu? Qual foi para ti o momento mais surreal de 2022? Ok, é a Copa do Mundo final. Eu não estava à espera de uma grande final, basicamente. Até tinha perdido interesse. Basicamente, não queria nenhum dos dois para ganharem, mas no fim, quando aquilo começou e dos 70 minutos para a frente, foi Foi surreal. show, a sério. Foi. Foi incrível, foi um momento que há de sempre ficar comigo. E com muitas outras pessoas, vai ser um bocadinho como o Rumble in the Jungle do boxe, e foi como outras coisas que a gente vamos lembrar. Então para mim foi esse o momento, quando a gente às vezes não está à espera muito. Eu tinha posto dinheiro em Portugal ganhar, então também não tem um CFO lá, então I also invested um bocado por passion. But, olha, a lisura disso. Qual era a odd? Qual era a odd de Portugal? Eu quando pus estava a 15 to 1 Portugal. Ok. Yeah. Não era muito Podia ter provável. saído. I was at 7-1, I could have gone out, but I was all the way. Eu faço sempre assim. Se tivesses feito cash out antes dos quartos de final, quanto é que tinhas ganho? I would have got 7-1. Like I would have already. Já estava. O dobro, would have got a 7-1 there, which was not bad, but não é o que eu faço. Eu quero sofrer até ao fim. Eu já fiquei português, então não há problema. Muito bom, muito bom. Stefano Moraes, quem é que tu escolhes como o momento mais surreal do ano? Olha, para mim o momento mais surreal do ano foram as reações de vários responsáveis da Igreja ao escândalo da pedofilia. Há coisa de declarações absolutamente surreais. Lembro-me, por exemplo, do Dom Manuel Linda, que foi super gozado pelo Ricardo Araújo Pereira, e de outras pessoas envolvidas. E é realmente uma tristeza a forma leve e aparentemente relativista, no sentido de relativizar o que aconteceu. Foi surreal, triste, porque a Igreja é uma instituição obviamente muito importante em termos culturais e de valores na nossa sociedade, e não soube, ao fim de anos e anos e anos, não conseguiram perceber o que é que estava a acontecer, encobriram. E depois, quando veio tudo a lume, ainda disseram, bom, mas não era assim tão mau, enfim. Por amor de Deus, tipo, que ridículo. Se era preciso mais um tiro no pé da Igreja, que já passa por dificuldades, obviamente, com concorrência de muitas outras igrejas e com um número cada vez mais baixo e envelhecido de crentes, só faltava mais esta, não é? Temos aqui 2 concorrentes de peso, o Nuno não desempata, que entretanto ficou sem energia. A Fátima roubou-lhe a rede. Olha, estávamos a falar da igreja, estás a ver? E portanto vamos passar à frente. Ficámos aqui com 2 momentos surreais. O Marcelo Rebelo de Sousa também teve aí, nesse apontamento, também teve aí um momento surreal. Também lhe saiu mal a frase, não é? Foram só 400 ou só 40, já não me lembro. Pronto, mas eu isso até percebo o que é que ele queria dizer. Agora, eu também as declarações dos outros... É surreal. Não, quer dizer, não foram abusos assim dos grandes, foram meus abusos. Pequeninas. Aí vai. Muito bem, para terminar, vamos fechar com os melhores memes do ano.
Quem é que vocês escolheram este ano como o melhor meme do ano? Tim, tu ano passado ganhaste com o teu meme, era aquele meme como é que era? Das cuecas, não era? Das cuecas, que usava-se a máscara igual às cuecas, não era? Exatamente. Qual foi o que tu escolheste este ano? Não, esta vez eu vou um bocadinho mais normal. Vou com o Will Smith a dar a chapada, A chapada no Chris Rock, because it came up everywhere. Estava constantemente a ser vista, então, sei que já teve noutra categoria, mas já estava posto aqui, então fica aqui. Alright, muito bem. E Stefano Moraes, qual foi o meme do ano para ti? Olha, eu acho que há uma conta no Instagram que é muito bom, que goza com o Jorge Jesus, que é o JJ Bot, acho eu. É lindo, Chama é assim. lindo, é lindo. Lindo, e há um meme incrível que depois vocês podem passar, que é dele e do Messi. Eles os dois a falarem, como se estivessem a falar um para o outro, e o Messi assim super agressivo, chateado com alguém, e o Jorge Jesus tipo a responder-lhe, tipo, é de uma queira rir. O Jorge Jesus é um clássico, realmente. Coitado do homem, não é muito dotado em termos de língua portuguesa, é de morrer a rir aquela conta, e o Messi é uma homenagem, já lhes fizemos hoje a homenagem, que é realmente uma pessoa incrível, um dos melhores de sempre, claramente, não vou entrar na discussão se é o Ronaldo ou ele, mas que tem títulos incríveis e que tem um talento incrível, não há dúvida. Mas ele também tem um lado mauzinho, e ele parece muito calmo, mas naquele meme, via-se que ele é muito agressivo. E obviamente não se chega a ser um dos melhores futebolistas de sempre, sendo uma pessoa calminha e boazinha. Eu digo que sempre futebol é dos desportos mais agressivos e que a pessoa tem que ser um bocado má para jogar futebol. Tens de ter um Tem que instinto. dar muita pancada, não é? Muito agressivo, muito mau, muito mau. Tens de ser um E matador. portanto tem que ser muito matador, assim um bocado mesmo sanguinário. E portanto o Messi tem lá dentro uma veiazinha sanguinária. Vocês não viram ele quando marcou aquele gol agora contra a França, a virar-se para o Mbappé, a fazer aquele sinal assim com o punho fechado, tipo, toma, toma, toma. É o colega de turma dele, de equipa dele, não é um gajo qualquer. Claro, Portanto, claro. ele, apesar daquele ar muito mansinho, É ali mauzinho por também dentro como os tem outros. Mas Olha, para ser bonzinho tem que ser mauzinho, né? Qualquer pessoa que quer ser o melhor do mundo tem que ter aquele Sim, tem que espírito, ser um aquela bocado mau. agressiva. É. Eu queria também dizer que para o ano Portugal vai ser um país de rugby, ok? Que a porque Copa do temos a Mundo é seleção. rugby e Ok? Portugal está lá, então para a gente só lembrar que para o ano Portugal is a rugby country. Toda a gente Então, tem que muito apoiar. fixe, ok? Olha, e vocês têm, já agora, aqui para terminarmos, fazer aqui uma sondagem. Quem é que vocês gostariam de ver agora à frente da Seleção Nacional? Têm preferidos? Querem nomear alguém? Quem é que vocês, se vocês fossem o presidente da Federação, quem é que vocês iam buscar agora para pegar na seleção? Tim Vieira, Carlos Queiroz? Carlos Queiroz? Opa, Carlos Outra vez? Queiroz, eu acho que a gente o que queremos. Eu gostava de alguém jovem, com uma atitude positiva, que ia ter uma ambition de Ambição. ter um jogo para a frente e que ia ter uma visão, porque os jogadores estão lá. Eu acho que um treinador não consegue pôr os gols, mas consegue dar fazerem acreditar que conseguem, ok? E às vezes é um bocadinho isso. A gente tem os jogadores, temos tudo isso. Eu acho que a gente precisava era mais alguém mentalmente forte e que conseguia fazer acreditar, como a gente vimos, os australianos com coaches que a gente não conhece, os americanos com coaches que a gente não conhece, mas conseguem jogar a pensar que vão ganhar todos os jogos. Está a perceber? Portanto, Eu acho que é um bocadinho treinador isso. jovem, ambicioso e que joga para o ataque. Basicamente é o Opa, treinador do Benfica. É isso que estás a querer dizer? Queres pôr lá o treinador do Benfica? Mas o Stefan, Ruben quem é que tu Amorim também escolhias? era. Eu acho que o Ruben Amorim era uma boa escolha. Yeah. Por outro lado, totalmente contrário, como é que ele se chama? O grande português, como é que ele se chama? Mourinho? Mourinho. O Mourinho. Eu acho que uma das outras opções seria o Mourinho, apesar de que, obviamente, ele se calhar não tem esse jogo de ataque, etc. Mas é um grande treinador, é um ganhador, Yeah. tem uma mentalidade forte. Eu acho que ele, antes de acabar a carreira dele, que se calhar ainda demora muitos anos, ele devia ser selecionador nacional, porque é um treinador com um currículo inacreditável. Eu não vou dizer os outros que já passaram, Queiroz, etc., porque já passaram, não é? Mas eu acho que um dos grandes treinadores portugueses, sempre, é o Mourinho. Ele tem que passar pela seleção, não é? Não, e ele tirava muito da pressão da seleção, deixava os jogadores jogar porque ele é bom nisso, né? E eu acho que Concentra se era, não. se calhar, assim, 2 anos antes de uma Copa do Mundo,
a gente ia para lá forte. Se ele ficar lá muito tempo, se calhar é que começa Rebenta a com aquilo tudo. Bom, uma coisa era certa, se ele fosse, o Ronaldo já não ia, que aquilo não ia resultar bem com os dois ao mesmo tempo ali. Mas era uma boa opção. Muito bem. Bom, o Nuno já não conseguiu... Já não está entre nós. Já não está entre nós. Está no nosso coração e orações lá em Fátima. Exatamente, está em Fátima, foi visitar o santuário, portanto agora não tem Wi-Fi lá dentro, está em comunicação direta, mas não é connosco, portanto não pode dar aqui as últimas sugestões, mas pronto, ficou aqui, concluímos a entrega de prémios do ano 2022 da série Fundadores, podcast Oceano Azul, com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Voto de boas festas para 2020 e que 2023 realizem todos os vossos sonhos pessoais e profissionais. É isso. E Feliz Natal, que é uma coisa que hoje em dia também já quase não se pode dizer, pelos nos e-mails já se pode dizer só Happy Holidays. Tem que ser tudo pode aí. dizer ainda Feliz Natal. Tipo... Merry Christmas. Merry Christmas and a blessed New Year. Blessed bem. New Year. Okay. Obrigado por terem assistido, um abraço e até para o próximo ano. Tudo correu bem. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais.